Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Daria um livro. Eu me chamo Ione, eu tenho Ione da Silva Jovina, eu tenho 43 anos, eu sou de uma família mineira do interior de Minas Gerais, sul de Minas Gerais, mas que andou um pouco também por São Paulo, e capital, né, de São Paulo, que foi onde eu nasci, mas minha família retornou para o interior de Minas, na cidade de Passos, quando eu era criança ainda, bem criança, então me considero culturalmente mineira. E depois eu voltei para São Paulo para trabalhar, para estudar, fiz graduação em letras em São Paulo, depois eu fiz pós-graduação em São Carlos, que é no interior de São Paulo, né? Fiz mestrado e doutorado na área de educação, trabalho aqui em Ponta Grossa desde 2007, no curso de letras também. Sou casada, tenho 3 filhos, uma neta que também é filha, então tenho 4 filhos. E é isso. Sou negra, sou ativista, né, com as causas raciais que dizem respeito ao negro, mas isso acaba me colocando também diante de outras questões e sensível a outras causas, como questões indígenas, de mulheres, mas tendo como fio condutor a questão racial mesmo. Eu nasci numa família de 8 irmãos, então eu nasci numa família bem pobre, na verdade, uma família bem carente, e nós fomos lutando. Então a minha história de vida, na verdade, foi uma história de muita luta, mas eu sempre sabia que eu ia conseguir chegar onde eu cheguei. Eu sempre lutei, sempre trabalhei, e eu sempre fui uma pessoa que nunca desisti dos meus sonhos. Eu lutei a cada dia, eu superei as barreiras, dificuldades, as lutas, e fui vencedora, eu fui uma das mulheres vencedoras, né? Eu criei os meus filhos, eu formei, hoje eu tenho uma filha formada em farmácia. Então eu acredito que a minha vida foi com muita luta, mas a vitória foi certa, porque por nenhum momento da minha vida eu desisti e imaginei, não, eu não vou conseguir. Eu acho que uma das coisas hoje para as mulheres, e que eu peguei como os valores de uma mulher, é aquela questão, não desista. Eu acho que nós temos que acreditar que nós somos capazes, que os valores estão ali. Bom, eu sou militante desde os 11 anos de idade, dos meus pais escondidos. Eu sou militante LGBT e mulher, né? Não só por uma causa, mas sim por todas. E pela sociedade mesmo, pelos jovens, pela cultura, pela política, né? Sempre gostei de militar. Com 16 anos eu pude militar de verdade, que daí já não estava morando mais com meus pais, né? Daí criei asa, daí fui pro mundo. Então eu me casei quando eu tinha 14 anos, com 15 anos eu fui mãe, né? Com 19 anos eu me separei, tive que enfrentar a vida sozinha. Depois eu me casei novamente, tive 3 filhos, o meu casamento também não deu certo e eu tive que criar os meus filhos todos sozinhos. É difícil porque eu não conseguia estudar, e daí eu não conseguia também arrumar um bom emprego, eu tinha que trabalhar muito de empregada doméstica, eu tive que carregar muito lote para mim criar meus filhos, eu tive que vender frutas, eu tive que vender verdura, eu tive, enfim, que fazer tricô, eu tive que me virar, mas graças a Deus hoje meus filhos estão todos formados, todos eles seguiram os seus caminhos, né? Cada um escolheu a sua profissão e eu me sinto assim uma pessoa realizada, não só como mãe, mas também como mulher, por ter conseguido criar os meus filhos praticamente sozinha. Eu estava terminando meus estudos, estava com 17 anos, eu namorava 2 anos e eu fiquei grávida. Mas naquele período veio toda a questão de casamento e tudo mais, então eu casei. Fiquei 4 anos sem trabalhar em casa, sem trabalhar, sem estudar nada, só em casa, cuidando dela e da casa. Aí depois de um certo período, né, depois que ela tinha quase 5 anos, eu comecei a voltar para o mercado de trabalho.
voltei a trabalhar, voltei aos meus estudos, comecei a fazer um curso de inglês, comecei uma faculdade também e fui conciliando casa, faculdade, casamento e filho. Aí em 2012 veio a minha separação e com essa separação as coisas ficaram bem mais difíceis, porque não é fácil você criar um filho sozinho. E por mais ajuda, tanto financeira, que eu tenho do pai dela, mesmo com a presença, assim, em alguns dias da semana que ele pega ela, a carga mais pesada acaba ficando pra mãe. Porque a gente se vê assim, acordo todo dia às 6 horas da manhã, aí tem todo um café pra arrumar, as coisas dela da escola, almoço, pensar no que ela vai ficar comendo à tarde porque ela fica sozinha, passo a tarde pensando o que eu vou estar fazendo pra ela jantar, e preocupação de trabalho, de escola. É uma nota que talvez não seja tão boa quanto esperado, eu fico pensando o que pode estar acontecendo. Então essa carga mais pesada dos detalhes acaba ficando sempre comigo. Lá pelos meus 10, 11 anos, eu queria jogar basquete. E isso eu não poderia, porque isso era só para homens. No caso dessa família, tinha uma filha deles, que era um rapaz, e o rapaz não gostava de jogar basquete, eu gostava de jogar tênis de mesa, e eu queria jogar basquete. Então começou o preconceito aí. Eu tinha que costurar, tinha que bordar, tinha que pintar, só trabalhos manuais que era para mulher. E eu não fiz nada disso porque eu não gostava. O meu negócio era pintar a parede, tá? Martelar, isso de criança. E era parte de construção, adorava. Então eu tive sofri muito dentro da família, dos parentes e até os amigos da família, por não entrar naquele padrão. Não posso dizer que criei minha filha mais velha sozinha, porque eu tive apoio do meu pai, da minha mãe, enquanto eram vivos, dos meus irmãos. Mas isso dificultou uma série de coisas na minha vida. Então, se eu não tivesse uma rede de solidariedade familiar e de amigos, eu jamais poderia ter feito graduação. E pós-graduação, então, nem se fala, né? Mas, assim, a olhos vistos, o número de pessoas negras e de mulheres negras como professores universitários, por exemplo, é mínimo. Você pode andar aqui pela universidade, pelas salas de aula, que você vai ver um número mínimo de professores negros e menor ainda de professoras negras. Nós passamos por bastante dificuldades, né? Ser mulher não é fácil, mas nós temos que lutar, temos que defender nossos direitos. E hoje nós estamos bem aceitas, na verdade, porque nós lutamos pelos nossos objetivos, nós temos tentado, né? Temos lutado por nós e temos sido vencedoras. Na verdade, hoje a mulher tem sido grande vencedora, né? No nosso país que nós vivemos, no nosso Brasil que estamos vivendo, né? Então a mulher hoje está ocupando um grande espaço, né? Lutando, né? Da forma difícil, mas nós estamos aí vencendo, estamos aí no mercado, no espaço, aí, ocupando um grande espaço, né? Estamos aí. Então, eu acho que a mulher hoje, na sociedade de hoje, já há um bom tempo, às vezes ela tem que ser o homem, tem que ser a mulher da casa, ela tem que ser o pai, ela tem que ser a mãe, tem que se virar sozinho para criar os filhos, né? Ou seja, dar o sustento, dar a educação, né? Hoje em dia não existe mais assim, só o homem e a mulher que podem fazer, mas a mulher também pode fazer isso também sozinha. Bom, eu acho que deveria ser mais fácil do que de fato é, mas as mulheres ainda carregam um peso muito grande do machismo, de um pensamento muito patriarcal, e as mulheres ainda, e quando se fala de mulheres negras, além do peso do machismo, você tem o peso do racismo. Então, toda vez que a gente fala de ver reportagens no Dia da Mulher, sobre a ascensão das mulheres, sobre as mulheres que puderam acessar cargos de comando em grandes empresas, a gente nunca está falando das mulheres negras, né? E quando a gente fala de mulheres em situação de pobreza, mulheres que cuidam sozinhas das famílias, muitas vezes a gente está falando de mulheres negras. Então, acho que deveria, no geral, ser mais fácil, e tanto do ponto de vista do discurso quanto das práticas sociais, as mulheres deveriam ter mais acesso a bens culturais e mais oportunidades de igualdade do que de fato tem.
mesmo com toda essa questão de luta por igualdade e tudo mais, é bem diferente o tratamento de homem e mulher. Eu acho que nós hoje estamos aí no mercado crescendo muito em todas as áreas, não somente nisso, na música. Enfim, se você for ver, hoje a mulher ela cresceu muito. Ela mostrou que ela chegou chegando e fez a diferença. Não estamos diminuindo os homens, claro que não, mas a mulher ela é muito capaz. Ela é muito capaz mesmo. Se quiser ser, o que vão falar de mim? Que eu não fui uma boa mãe, que eu não fui uma boa mulher, que eu não fui uma boa esposa. Então, às vezes a gente até sabe, mas por receio de começar a receber, ser oprimida pelos próximos, principalmente familiar. Né? Familiar, no teu serviço, se você não está dentro do padrão, você já começa, é uma brincadeirinha, é uma piadinha e assim por diante. A gente vê reflexo nisso desde as piadinhas de gênero, desde o fato de se considerar ainda que uma mulher, quando sofre uma violência sexual, ela tem culpa nisso, porque ela estava vestida assim, porque ela estava na rua a essas horas, porque ela tinha bebido, então ela estava... o fato dela beber significa um convite a ela ser violentada, ou a roupa curta, ou o horário que estava na rua, ou o fato de estar sozinha, a dificuldade que a gente tem de conversar sobre isso com as pessoas, né? Eu acho que todo mundo, algum dia na vida, sofreu essa diferença de tratamento, seja em algum ambiente que você está, alguma questão que você vai trabalhar. Eu, no meu trabalho mesmo, já sofri esse preconceito, já tive empresas que eu atendia e que a pessoa ligou e pediu para ser atendido por um homem, que não queria falar com uma mulher. Eu sofri esse preconceito. A gente enfrenta todo tipo de preconceito, seja com as amigas, com as vizinhas, né? Ela sempre fica com o pé atrás. Se ela não é casada, pode, né, de repente, dar em cima do marido, da vizinha e tal. Então eu posso dizer com certeza que eu enfrento até hoje esse tipo de situação. Propaganda de carro, você nunca vê a mulher dirigindo carro, é sempre homem. Aí propaganda de margarina é sempre a mulher, né? Com propaganda de comida é sempre a mulher cozinhando, nunca um homem na cozinha. Nunca uma mulher num cargo importante de uma empresa ou dirigindo um carrão de uma importante marca, por exemplo. E as novelas também, algumas novelas eu acho que tratam a mulher de uma forma muito inferior pros dias de hoje, assim, eu acho que é uma forma que não condiz com o momento que nós vivemos. E as músicas, eu acho que tem muitas músicas assim com muitas coisas baixas em relação às mulheres e que acaba afetando principalmente os adolescentes que têm fase de formação, de caráter, de personalidade. As pessoas ainda leem coisas como se fossem muito inocentes, como a manchete das moças que foram assassinadas no país sul-americano, não me lembro agora, e que a manchete dizia que elas viajavam sozinhas e as pessoas tentavam colocar esse impacto. Elas não estavam sozinhas, eram duas mulheres viajando, significa que duas mulheres sem um homem estão sozinhas, como se uma mulher não fizesse companhia para outra, né? Como se não fosse permitido que mulheres viajem sem ter a companhia de um homem. Mas eu não abaixo a cabeça, não tenho medo, né? Eu não tenho por que ter medo, eu não fiz nada de errado, né? Eu mostro pro próximo que eu sou uma pessoa como qualquer outra, né? Principalmente para as mulheres, né? Que eu não tenho uma disputa com ela. Sim, a disputa é igual a de direitos, a de espaço. As mulheres que são mães, elas são preteridas nas entrevistas de emprego. A gente ouve relato de muitas mulheres que tudo vai muito bem na entrevista. Quando pergunta, tem filho? Tem. Muda o tom. Porque é como se fosse um defeito, porque se imagina que essa mulher não tem nenhum amparo, que ela não vai ser uma funcionária assídua, porque criança fica doente, é óbvio, isso é um fato. Né? Então as mulheres precisam se movimentar, elas precisam mostrar que elas têm capacidade sim. Né? Não é mostrar que ela é melhor, ela tem capacidade, porque todos nós, um é melhor do que o outro. A gente pode cada vez melhorar mais. A competição entre si a gente já existe. Né? Então vamos deixar de competir para ver quem que é melhor, quem que é pior, e sim mostrar. E a mulher tem essa capacidade sim. E se a gente começar desde já com as crianças, os adolescentes, principalmente adolescentes, meninas que estão aí naquela mudança, saindo da criança para o adolescente e depois saindo do adolescente para o jovem, a gente precisa muito trabalhar com elas. E os pais,
né? No caso, as mães principalmente, as avós, porque as avós, vendo os netos mudando, ele também vai automaticamente mudar. Pouco, mas muda. Esse pouco é o suficiente para ter uma diferença lá pra frente. Eu queria uma sociedade sem desigualdade, eu quero que ela tenha a mesma oportunidade que uma pessoa que talvez hoje estude na melhor escola da cidade, ou que estude na pior que seja, mas eu acho que assim, tudo tem que ser igual, tudo tem que valer pelo direito, pelo estudo, pelo esforço que eles têm. Eu acho que eu queria que ela tivesse uma sociedade assim onde tem respeito, onde não se tem mais violência, onde ela possa sair à noite tranquila, eu ficar tranquila em casa sabendo que ela tá bem, que ela possa ir para uma faculdade, para um trabalho, ou até mesmo para um baile que seja, mas com segurança. Eu queria que ela tivesse uma sociedade com segurança e igualdade. É a sociedade sem preconceito, você acreditar naquilo que você está fazendo, acreditar nos teus sonhos, nunca desistir de sonhar, porque tem um ditado que diz que você é do tamanho do teu sonho. Então eu acredito sim que eu sou do tamanho do meu sonho, porque uma pessoa que veio da roça com 14 anos, que não estudou, que nunca teve assim dinheiro, que sempre trabalhei dando duro, seja lá fazendo faxina ou vendendo alguma coisa de porta em porta, consegui criar meus filhos, consegui fundar um projeto lindo e maravilhoso que é reconhecido até em outros países. Eu acredito que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Então eu quero deixar esse pedido que as pessoas nunca desistam dos seus sonhos e nunca parem de sonhar, porque tudo que você quer, de um jeito ou de outro, né, com a ajuda de Deus, a gente consegue. Minha força não é bruta, não sou freira, nem sou puta. Ei, toda feiticeira corcunda, ei, toda brava.